Nesse vídeo você vai ver a história sobre a maldição de Serena, então sem enrolação vamos pro vídeo. Vila Serena sempre foi conhecida por sua tranquilidade. Encravada entre montanhas imponentes e cercada por uma densa floresta de pinheiros, a pequena cidade de 5.000 habitantes vivia em perfeita harmonia. As casas coloridas, dispostas em ruas de paralelepípedos, abrigavam famílias que, há gerações, cultivavam as mesmas tradições. O comércio local era modesto, mas suficiente. A praça central, com seu coreto antigo, servia de ponto de encontro aos domingos, quando a banda local tocava velhas canções que ecoavam pelas ruelas estreitas. Nada indicava que aquele lugar pacato se tornaria o epicentro de uma série de mortes inexplicáveis e horripilantes. Tudo começou quando o Sr. Menezes, dono da única loja de antiguidades da cidade, recebeu uma encomenda misteriosa. Era uma caixa de madeira entalhada, sem remetente, contendo um carrossel em miniatura. O objeto era extraordinariamente detalhado. Pequenos cavalos pintados à mão, um mecanismo de corda que fazia a plataforma girar e uma melodia suave e hipnótica. No centro do carrossel, havia uma figura de porcelana representando um palhaço sorridente, cujos olhos pareciam seguir quem o observava. "Que peça magnífica!" exclamou o Sr. Menezes, admirando o trabalho artesanal do objeto, sem imaginar que acabará de trazer o caos para a Vila Serena. A primeira vítima foi Luciana Fontes, uma jovem professora da escola local. Ela visitou a loja de antiguidades em busca de um presente para decorar sua nova casa. Ao ver o carrossel, ficou encantada e não hesitou em comprá-lo, apesar do alto preço cobrado pelo Sr. Menezes. 3 dias depois, Luciana foi encontrada morta em sua sala de estar. Seu corpo estava em uma posição estranha, como se tivesse girado até quebrar os próprios ossos. Seu rosto congelado em uma expressão de puro terror. O mais estranho, o carrossel estava ao seu lado, tocando sua melodia, em um ritmo mais acelerado que o normal. O delegado Rodrigues, um homem cético e pragmático que havia se mudado da capital para a Vila Serena justamente para fugir da violência urbana, classificou o caso como morte por causas naturais, possivelmente um ataque cardíaco seguido de queda. Mas a enfermeira Clara, que trabalhava no pequeno hospital da cidade e ajudou no exame do corpo, tinha suas dúvidas. Os ossos dela estavam torcidos em ângulos impossíveis, como se alguém tivesse girado cada parte do corpo separadamente, comentou Clara com seu namorado, Miguel, um jornalista que trabalhava para o semanário local. A segunda morte ocorreu uma semana depois. O pequeno Tiago, de apenas 9 anos, havia implorado a sua avó, Dona Amélia, para comprar o carrossel que estava novamente à venda na loja de antiguidades. Misteriosamente, o objeto havia retornado à vitrine do Sr. Menezes no dia seguinte à morte de Luciana. Dona Amélia, não conseguindo resistir aos pedidos do neto, comprou o brinquedo. Na manhã seguinte, encontraram Tiago no quintal de casa, seu corpo contorcido em uma espiral grotesca, o carrossel girando ao lado dele, tocando aquela mesma melodia, cada vez mais rápida e distorcida. A cidade começou a murmurar. 2 mortes estranhas em menos de 2 semanas não era algo comum em Vila Serena. Miguel, intrigado, começou a investigar por conta própria, apesar das advertências do delegado Rodrigues para não criar pânico na população. "Isso é apenas coincidência", insistia o delegado. "Não existe tal coisa como um brinquedo maldito. Mas os moradores não estavam tão certos. Histórias começaram a circular sobre o carrossel. Uma senhora idosa afirmou que, anos atrás, um circo itinerante havia passado pela região e um dos artistas, um ventríloco que se apresentava com um boneco de palhaço idêntico ao do carrossel, havia desaparecido misteriosamente na floresta que cercava a Vila Serena. O terceiro incidente ocorreu durante a tradicional festa de primavera da cidade. O carrossel, que havia novamente retornado à loja do Sr. Menezes, foi comprado pelo prefeito Roberto Alves como parte da decoração para o evento. Naquela noite, enquanto todos se divertiam na praça central, ouviu-se um grito terrível vindo do coreto. Laura, a filha do prefeito, uma adolescente de 16 anos, estava deitada no chão, seu corpo retorcido como os outros, e o carrossel girando freneticamente ao seu lado. A melodia, antes suave, agora soava como uma risada maníaca, ecoando pela praça. O pânico se instaurou.
O delegado Rodrigues não pôde mais negar que havia algo sobrenatural acontecendo. Reuniu-se com Miguel, Clara e alguns moradores mais antigos para tentar entender o que estava ocorrendo. Foi Dona Conceição, a rezadeira da cidade, que trouxe alguma luz à situação. Com seus 92 anos, ela era a memória viva de Vila Serena e lembrava-se do circo mencionado nas histórias. Não era um ventríloco, explicou ela, sua voz trêmula de medo. Era um mágico chamado Alessandro, o Grande. Ele tinha um número com um carrossel em miniatura, idêntico a este. Dizia-se que ele havia feito um pacto com forças obscuras para dar vida aos seus truques. Segundo Dona Conceição, Alessandro havia sido expulso do circo após várias crianças desaparecerem nas cidades por onde passavam. O mágico fugiu para a floresta de Vila Serena, jurando vingança. Meses depois, encontraram seu corpo pendurado em uma árvore, perto de uma caverna onde vivia. Ao seu lado, havia um bilhete que dizia: "Retornarei para levar mais almas, girando em meu carrossel eterno." Miguel decidiu que precisava encontrar uma forma de destruir o carrossel. Com a ajuda de Clara e do relutante delegado Rodrigues, eles recuperaram o objeto da casa do prefeito, onde estava guardado desde a morte de Laura. Tentaram queimá-lo, mas as chamas não o consumiam. Tentaram quebrá-lo com martelos e machados, mas a madeira parecia indestrutível. Foi então que Dona Conceição sugeriu que levassem o carrossel até a caverna onde Alessandro havia vivido seus últimos dias. "O mal deve retornar à sua origem para ser destruído", afirmou a anciã. Numa noite de lua nova, Miguel, Clara e o delegado Rodrigues adentraram a floresta, carregando o carrossel em uma caixa blindada. A jornada foi difícil, com estranhos sons os acompanhando e a sensação constante de estarem sendo observados. Quando finalmente encontraram a caverna, já passava da meia-noite. O interior era escuro e frio, com estranhos símbolos entalhados nas paredes. No centro, havia um círculo de pedras que parecia ter sido usado para algum tipo de ritual. "Temos que colocar o carrossel no centro do círculo e recitar as palavras que Dona Conceição nos ensinou", disse Miguel, sua voz ecoando nas paredes úmidas da caverna. Enquanto posicionavam o carrossel, ele começou a tocar sua melodia sozinho, cada vez mais alto, cada vez mais rápido. As sombras nas paredes da caverna começaram a se mover, formando silhuetas dançantes que giravam em sincronia com a música. O delegado Rodrigues, sempre o cético, começou a recuar. "Isso é loucura. Não podemos." Suas palavras foram interrompidas quando uma força invisível o ergueu do chão. Seu corpo começou a girar no ar, cada vez mais rápido, enquanto ele gritava de dor. Clara gritou horrorizada, mas Miguel sabia que precisavam terminar o ritual. Segurando firmemente a mão de Clara, ele começou a recitar as palavras ensinadas por Dona Conceição. "Pelo poder da terra e do céu, das águas e do fogo, enviamos esta maldição de volta ao seu Criador. Alessandro, o Grande, receba de volta sua criação e liberte as almas de Vila Serena." Uma luz intensa emanou do carrossel, iluminando toda a caverna. A figura do palhaço no centro começou a crescer, transformando-se na silhueta de um homem com um sorriso maligno. Delegado Rodrigues caiu no chão, inconsciente, enquanto as sombras nas paredes convergiam para o carrossel. Um grito desumano ecoou pela caverna, e então, silêncio total. O carrossel havia se transformado em cinzas. As sombras desapareceram. Miguel e Clara correram para ajudar o delegado Rodrigues, que felizmente estava apenas desacordado. Na manhã seguinte, ao retornarem à Vila Serena, descobriram que todos na cidade haviam dormido profundamente durante a noite, sem sonhos, como se um peso tivesse sido removido de suas consciências. A maldição parecia ter chegado ao fim. Nos meses seguintes, nenhuma morte estranha ocorreu. A vida voltou ao seu ritmo pacato em Vila Serena. Miguel escreveu um extenso artigo sobre os eventos para o jornal local, mas poucos fora da cidade acreditaram na história. Para o resto do mundo, eram apenas fábulas de um lugar isolado. Um ano depois, Clara e Miguel se casaram. Eles haviam comprado uma casa próxima à praça central e esperavam seu primeiro filho. A vida não poderia estar mais perfeita. Até que, numa tarde chuvosa, o carteiro entregou uma encomenda na casa deles. Uma caixa de madeira entalhada, sem remetente. Miguel hesitou antes de abri-la. Dentro,
havia um pequeno carrossel em miniatura, idêntico ao anterior, exceto por um detalhe: em vez de um palhaço no centro, havia 3 figuras de porcelana. Um homem, uma mulher e um bebê. Na base do carrossel, uma inscrição dizia: "O espetáculo nunca termina." Enquanto isso, a quilômetros dali, o Sr. Menezes sorria enquanto fechava sua loja de antiguidades. Pela última vez. Seus olhos, antes castanhos, agora tinham um brilho azul sobrenatural. Ele cantarolava uma melodia familiar enquanto caminhava em direção à rodoviária, carregando uma mala cheia de miniaturas de carrosséis, prontos para serem distribuídos em outras pequenas cidades. O que ninguém em Vila Serena jamais descobriu foi que não havia nenhum Alessandro, o Grande, nem Maldição Antiga. O próprio Sr. Menezes, entediado com a monotonia de uma vida em uma cidade pequena, havia criado toda a história. Com conhecimentos de química e mecanismos, ele havia envenenado suas vítimas com uma toxina que causava espasmos musculares violentos, fabricando a maldição e manipulando a superstição local. O verdadeiro terror não vinha de forças sobrenaturais, mas da mente humana, capaz de criar horrores muito mais reais e assustadores que qualquer lenda antiga poderia conceber. E agora, com sua fama de maldito estabelecida, seu carrossel da morte estava pronto para fazer uma turnê nacional. Em Vila Serena, Miguel olhou para o novo carrossel, sem saber se deveria destruí-lo ou investigar mais a fundo. Decidindo-se pela segunda opção, ele não percebeu o pó branco que se desprendia sutilmente do objeto cada vez que a música tocava, infiltrando-se lentamente em seus pulmões e nos declara: o verdadeiro horror estava apenas começando. Fim.